Oi, tia. Espera aí, só um pouquinho. Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, galera. Quase que não foi a aula, hein? Aham. Hoje estava difícil, gente. E aí, meu computador, ele é viciado e ele não funciona se não for na tomada. E aí, até que ele liga de novo, nossa, demora um horror. Tá, cara, eu assinei aqui já, tá? O computador da senhora é viciado? Como é que é? O computador da senhora é viciado? É viciado. Ele não funciona se não for na tomada. Tem que ligar O o celular na de casa tomada. também, só que aí ele foi desviciando. Boa tarde, tia. Aqui de casa também, Boa tia. tarde, Arthur. Não, aí na hora que caiu a energia, estava tudo aberto, eu já ia mandar o link. Aí eu já ia mandar o link para vocês, aí foi lá e caiu tudo, e aí até que eu ligo ele de novo, até que eu abro tudo de novo, começa uma nova reunião no Zoom. Ô, tia, metade da aula já passou. Toda a aula já passou com esse negócio, né? Mas é assim mesmo. Fazer aula online já tem, assim, até às vezes na aula, na escola também tem problemas, aí que dirá online, né? Que pode ser, às vezes tem dia que acontece de cair energia, tem dia que acontece de cair internet. Eu já fiquei aula sem dar, porque minha internet caiu. E aí aconteceu isso. Vocês também, provavelmente vocês já deixaram de assistir aula porque a internet caiu, ou porque a energia caiu. Ô, tia, toda a internet aqui de casa era da Oi. Todo dia antes da minha aula, meu pai tinha que ligar lá e chamar os homens para vir. Porque todo dia ela caía. Mas aí você trocou? Ah, foi para a Meganet, que é de 100 MB e pega uns 60, 70. Entendi. Gente, então vamos lá. Boa tarde para quem entrou depois. Gente, todo mundo teve aí um imprevisto aí, que a energia caiu, e eu fiquei morrendo de medo de ser só aqui em casa, mas não foi só aqui, né? Foi na cidade toda, pelo visto. Até olhando nos grupos da outra. Aí caiu também, Arthur? Aqui caiu. Aqui Caiu. Eu nem tinha percebido. Quando terminou a primeira aula, eu fui lá pra fora, né? Aí meu irmãozinho correu lá em mim e falou: Tutu, ventilador. Eu falei: o que foi com o ventilador? Ele desligou. Aí quando eu fui ver, tava sem internet, quer dizer, sem energia. Eu também não tinha percebido que tinha acabado a energia. Eu tinha percebido. Quando a energia caiu, eu tava saindo, eu tava jogando, eu saí do jogo, entrei no WhatsApp, na mesma hora a energia caiu. Pois é. E eu tava mandando o link para vocês e a energia caiu. Gente, mas então vamos lá. A gente já perdeu tempo demais da aula, né? Então vamos lá dar sequência aqui ao nosso conteúdo. A gente está falando aí sobre os materiais, as matérias-primas de alguns materiais, e a gente vai dar sequência aí. Tem alguém que está com o livro aberto para falar a página para nós? Que o meu livro não está aberto aqui. Tia. A gente vai falar hoje sobre produção e descarte dos materiais. Tia, tem duas Jéssicas. Que página? Na página 150, tia. Livro 5, página 150. Mariana, Obrigada, é porque Gabriela. eu tô... Você perguntou aí por que tem duas Jéssicas, é porque eu estou no celular e no computador ao mesmo tempo. É por isso que tá aparecendo. Sim, é porque eu tô no celular e no computador. Tem mesmo. Gente, vamos lá então. Vou colocar uma tá aqui. Com a câmera desligada e a outra tá com a ligada. Então, página 150. Vamos lá, todo mundo na página 150 para a gente iniciar a nossa aula. Esse restinho de aula, né? Porque a aula tá quase acabando já. Mas vamos lá então. Vou buscar meu livro. Tá bom, livro 5, página 150.
Falar nisso, gente, eu queria agradecer em público o Gabriel Cabral. Ele deixou um presentinho lá na escola. Achei muito bonitinho, Gabriel. Deixou até cartinha, gente. Muito obrigada, de Dia dos Professores. Recebi muita mensaginha também dos alunos. Muito obrigada, gente. Fiquei muito feliz. Muito bom mesmo. Muito obrigada, Gabriel. E, Gabriel, eu peguei, né? Hoje eu estava aqui revirando, peguei, né, a caixinha, eu falei, e aí eu tô de dieta, eu falei, meu Deus, é uma tentação não comer aquele chocolate e os bolos. E o bolinho. Eu falei, não, eu vou deixar para comer só no final de semana que vem, que aí eu posso comer, porque hoje eu tô na dieta. Mas obrigada, Gabriel. Nada. Gente, então vamos lá, então. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Livro 5, página 150. Galera, então é o seguinte. Deixa eu só meu computador parar de travar aqui. Então é o seguinte, gente, a gente está falando sobre os materiais que compõem tudo. A gente falou aí que a matéria-prima pode ter origens, pode ser de origem mineral, vegetal, animal. A gente falou também sobre a decomposição dos materiais. A gente falou que existem alguns... Alguém rascou a tela, gente? Na minha aqui não apareceu, não. Na minha aqui não apareceu. Então, galera, é o seguinte, existem alguns materiais aí que são biodegradáveis, a gente viu na última aula, e existem materiais aí que são não biodegradáveis. E aí, o que são os biodegradáveis, então? É o que a natureza consegue decompor. E aí, a gente tem lá os não biodegradáveis, que são aqueles ali que a natureza não decompõe ou que leva muito tempo para se decompor. Foi a última coisa aí que a gente viu na última aula aí, antes do feriado, né? A gente teve um feriado aí. Ô, tio, eu tenho uma pergunta. Então, galera, hoje... Pode falar. Você sabe algum exemplo de produto de alguma coisa não biodegradável que não é degradado pela natureza? Olha, que não é degradado pela natureza é difícil, hein? Muito difícil. Porque, assim, depende, assim, porque tudo um dia vai ser degradado. Só que tem coisas que podem durar aí 1000 anos. Então, assim, tudo um dia é degradado. A diferença tá essa aí, entendeu? Pode ser, tem coisa aí que vai demorar aí um século para ser degradada, entendeu? É muito difícil uma coisa que a natureza de jeito nenhum consegue degradar. Mas, por exemplo, borracha é extremamente difícil. Você tem ali alumínio é extremamente difícil. Isopor é extremamente difícil. Então, assim, uma coisa que de jeito nenhum a natureza vai degradar é muito difícil. Mas a maioria delas aí são coisas que vai demorar muito tempo. Mas vamos lá, então. Gente, hoje a gente vai falar... Deixa eu colocar aqui. Eu entrei agora. A internet caiu. Acabei de entrar. Agora que a internet... Tá bom, Vitor. Caiu na cidade inteira. Qual é a página, professora? Livro 5, página 150. Qual é, Isabel? Livro 5, página 150. Galera, então hoje eu vou falar sobre a produção e descarte dos materiais. Gente, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um negócio chamado Revolução Industrial. O que é isso? A gente vai entender melhor o que é a Revolução Industrial. Na verdade, esse é um conteúdo meio que... Esse negócio de Revolução Industrial é uma coisa que vocês vão ver na história. A gente já viu. Já viram? Aham. Então, o que é Revolução Industrial? Uma pessoa só para falar para mim. Revolução Industrial é quando foi criada a indústria. É exatamente isso aí, gente. Então, ótimo que vocês já viram aí o que é Revolução Industrial. Então, o que acontece? Antes da Revolução Industrial, não existia ali máquinas, não existia ali fábrica, não existia isso.
Então, o que acontece? Por exemplo, as roupas, os brinquedos, os utensílios, tudo era feito à mão. Então, você não tinha ali equipamentos, indústrias para produzir as coisas. Ai, eu esqueci. Página 150, livro 5, página 150. Então, gente, o que acontece? Antes da Revolução Industrial, tudo era feito ali na mão. Não existia, por exemplo, geladeira, não existia esses produtos, alimentos enlatados, não existia, gente, isopor, não existia plástico, não existia nada. Então, gente, basicamente, tudo era produzido ali à mão. Então, por exemplo, hoje, se a gente for parar para pensar, qual que é o tipo de lixo que a gente produz hoje? A gente produz o lixo, nosso é plástico, é metal, é papel. Naquela época não existia. Por que não existia? Porque boa parte das coisas ali eram feitas à mão, era coisa ali, era resto de comida, o lixo. Então, você não tinha resto de alimento. Resíduos sanitários, o que é o resíduo sanitário? É o que você faz no banheiro, é exatamente isso que você está pensando aí. Então, gente, antes da Revolução Industrial, eu não tinha indústria. E se não tem indústria, eu não tinha essa quantidade de coisas bastante tecnológicas que a gente tem hoje. E aí, então, ocorre a Revolução Industrial. Começou lá na década de 1760, na Inglaterra. A gente já sabe disso. Sim. E aí, então, o que acontece? Com a Revolução Industrial, o mundo mudou muito. Por que o mundo mudou muito? Porque surge a indústria, gente. E aí, com a indústria, se descobre o petróleo, começa ali a ter indústria para retirar os minerais, começou ali a invenção de máquinas a vapor, o trem, por exemplo. Então, ali começou a surgir a criação dos motores, começou a ter as fábricas da produção ali de materiais artificiais. E com isso, gente, mudou o quê? Mudou o hábito, o modo de vida do povo. Mudou o modo de vida ali da população. E isso, gente, aconteceu principalmente porque a indústria, ela tem uma característica. Sabe que característica é essa? A indústria, gente, ela produz grande quantidade de coisa numa velocidade muito maior. Então, basicamente, a Revolução Industrial traz isso. Produtos sendo produzidos em grande quantidade e de forma cada vez mais rápida. Então, o mundo, a partir da Revolução Industrial, mudou muito. Exatamente por isso. Porque, então, até então, os produtos eram feitos à mão. Essa questão aí de manufaturada, porque era feito à mão. E aí, agora, com a Revolução Industrial, surgem indústrias, surgem inúmeras máquinas, e aí agora as coisas não são produzidas mais à mão. Então, eu tenho ali indústrias para produzir isso. Eu tenho aqui, ó, peguei lá do livro de vocês, uma foto de uma máquina aí, ó. Essa imagem aqui mostra mulheres operando máquinas que produziam aí linhas de algodão. Então, a fabricação de tecido. Oi? Eu já vi um livro de história que é igualzinho a essa, só que parece que é outro lugar. Como é que é? Não entendi. É outro lugar da fábrica. Como é que é? Lá no livro de história, parece, tem uma imagem que é tipo outra parte dessa fábrica. É igualzinha a fábrica. Então, provavelmente tiraram do mesmo lugar, gente. Vocês estão estudando isso agora, gente? Então... Que eu risquei de vermelho, é lá que parece que estava sendo aquela outra, tipo. Vocês estão estudando agora, gente, Revolução Industrial em História? Não, já estudamos. Estudamos. Mas ótimo, gente. Então, vamos dar sequência. Melhor ainda que vocês já sabem do que eu estou falando. Então, gente, além disso, novos materiais aí passaram a ser usados como matéria-prima. Por quê? Porque agora você tinha indústria para processar tudo isso. Então, começou a ter, por exemplo, combustível para as máquinas. Outro exemplo aí é o plástico. Foi desenvolvido em 1862 e ele só foi possível ser desenvolvido através das indústrias, né?
com a descoberta do plástico, gente, uma infinidade de novos utensílios, embalagens, brinquedos, objetos passaram a ser produzidos. Então, muita coisa passou a ser produzida aí, principalmente depois que se descobriu o plástico. E aí também... Oi? A Mercedes. O nome desse carro aí é a Mercedes. Uhum. Então, gente, outra grande invenção. Como é que é? Tem uma marca de caminhão chamada assim. Nome. Sim. Gente, então, outra grande invenção que surge a partir da Revolução Industrial é ali o primeiro carro movido a gasolina. Foi criado lá em 1885, criado pelo alemão Karl Benz, o criador da primeira indústria automobilística do mundo, a Mercedes-Benz. E se vocês não sabem, até hoje existe a Mercedes-Benz. E ela foi aí a responsável pelo primeiro veículo movido a gasolina. Então, uma grande invenção. Ô, tia, gente, pensa só. Oi. Tem uma pergunta. Ainda é possível comprar? Pode falar. É possível comprar? Se é possível comprar esse tipo de veículo? Aham. Olha, provavelmente... Provavelmente o quê? Será que a tia desconectou? Acho que sim. A tia saiu? Tá Não. Ela travou assim, ó. A câmera dela tá toda preta. O que você mais vê da Mercedes-Benz geralmente é caminhão. Mercedes-Benz só fabrica os carros de luxo. Sim, os carros da Mercedes-Benz, gente, são caríssimos. Só são carros de luxo. Realmente, a Mercedes-Benz produz carro de luxo. E aí, gente, uma coisa interessante. Imagina só como era antes de se ter um carro. Imagina você ir daqui para o Nordeste. Antigamente, as pessoas faziam isso. Elas vinham lá, por exemplo, lá do Nordeste de cavalo. Vinham, andavam essa distância toda. Pensa só fazer tudo isso em cima de um cavalo. Então, realmente, aí, a Travou tudo. Pra mim. Agora travou mesmo. Pra mim, travou tudo. Pra mim, até eu tô travada. Pra mim, eu não tô me mexendo. Pra mim, você está normal. Pra mim, eu tô parada. Quem que tá falando assim? Tá todo mundo normal. Que estranho. Agora eu fiquei normal. Perfeitamente. Agora tá ruim. Agora tá bom. Agora, gente, tia... Manu, essa é a sua irmãzinha? Gente, espera aí que minha internet caiu. Voltei aqui agora. Sim, tá. Galera, então, a industrialização permitiu com que a população aumentasse o consumo. Por quê? Antigamente, se tinha pouca coisa para consumir, não tinha como comprar muita coisa, porque não tinha muita coisa para comprar. Então, a partir da Revolução Industrial, houve, então, a industrialização, né? E aí, o que acontece, então, a partir da Revolução Industrial? As pessoas começam a comprar mais. E por que as pessoas começam a comprar mais? Porque tem mais coisa para comprar. Então, você tem lá plástico, você tem lá cosméticos, você tem lá um monte de alimentos, você tem lá um monte de coisa. Então, você começa a poder comprar muito. Então, a partir da Revolução Industrial, aí, se aumenta o consumo de produtos. Por quê? Oi? Você me respondeu porque eu não... Pra mim, você ficou travado tudo. Não entendi. Aquela pergunta lá, você sabe me responder? Você ainda vem descanso? Mãe, hoje tá O que acontece, Gabriel?
Provavelmente, não. Esse tipo de carro aqui, gente, ou ele é de colecionador, alguém que comprou na época e ainda tem, ou ele a própria fábrica geralmente tem esse tipo de carro também, mas não para vender. Ah, tá. Entendeu? Não, a gente só de colecionador. Geralmente tem gente que coleciona carro. Meu primo, ele coleciona um monte de carro. Ô, tia, no estado do meu pai, eu vi lá um vídeo com ele, tá um monte de caminhão, caminhonete, todos os carros antigos. Um montão de carro antigo passando. Tem gente que coleciona carro. Então, gente, a industrialização... Cara, tia, que coleciona só carro antigo. Pessoas que fazem isso, os carros antigos são chamados de relíquias. Sim, aí por isso que eles não vendem. E se vender é por um preço tão caro que ninguém dá conta nem de comprar. Mas aí que ia ser barato. Não, ninguém vende isso mais não. Pra comprar. Como é que é, Mariana? Só se for decennário para comprar. Sim, tem que ser bem rico mesmo, assim, bem rico. Então, geralmente, quem coleciona esse tipo de carro aqui não quer vender, não. Eles querem ficar colecionando. Então, gente, a industrialização, então, aumentou o consumo. Por quê? Porque você tinha mais coisa para consumir agora. Então, a produção, então, de resíduos aumentou. Antigamente, então, qual era o tipo de lixo que se tinha? Só resto de comida. E aí, então, a partir da industrialização, o que vai acontecer? Aí vai ter um aumento da produção de lixo e também o tipo de lixo muda. Se a gente for pensar hoje, gente, se a gente for no mercado agora, esses tempos para trás eu fui no mercado, e eu não sei se vocês já comeram, existem uns pãozinhos de mel que vem num pacotinho assim, eu acho bem gostosinho esse pão de mel, sabe? E aí eu fui lá no mercado comprar um pãozinho de mel desse para mim comer. E aí quando eu cheguei lá, uma coisa que eu prestei atenção é que lá, olha para vocês verem aqui, eu comprei o pão de mel, ele vinha dentro de uma bandejinha, ele vinha colocado numa bandejinha, tinha um plástico envolvendo ali o pão de mel. Esse pão de mel veio em outra sacola. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente vai no mercado comprar uma coisinha, só uma bobeirinha, vem embalado em tanta coisa que vai virar lixo. Então, gente, a partir da industrialização, aumentou a quantidade de lixo, de resíduo, e também o tipo de lixo mudou. Antigamente, a gente só tinha ali resto de comida. Hoje em dia, a quantidade de lixo. Se você hoje pegar uma balinha e abrir, você vai ver que a balinha tem um plástico por dentro, a balinha tem um plástico por fora, e a balinha ainda vem num saco. E quando a gente vai passar no caixa, ainda tem uma sacola. Olha a quantidade de lixo que não tem. Então, gente, a partir da industrialização, se aumentou também a quantidade de resíduos e também a variedade desses resíduos. Galera, alguma dúvida até aqui? Não. Não! Ele é ótimo, não. Ô, Jean, tá comendo pão, é? Não. Tá comendo alguma coisa? Quem falou que tem dúvida aí, gente? Alguém falou que tem uma dúvida. Eu falei que eu não tô com nenhuma dúvida. Ah, tá. Então tá bom. Eu falei que por enquanto não. Então tá bom, então, gente. Então vamos lá. Vamos dar sequência na coisa aqui, então. E, gente, lá nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa. Em história, vocês já ouviram falar na Grande Depressão que teve nos Estados Unidos? Falaram sobre isso? Alguém já ouviu falar da Grande Depressão? História? Quando as torres gêmeas caíram. Não foi quando as Torres Gêmeas caíram. Vamos lá, então, entender o que foi a Grande Depressão, então, gente. Entende? Vamos focar aqui. Gente, tem alguém com o microfone ligado aí que tá fazendo um barulho. Silencia aí. Aí, melhorou. Então, gente,
Aconteceu uma coisa, então, nos Estados Unidos, chamada a crise de 1929, ou a gente pode chamar também da Grande Depressão. O que foi essa Grande Depressão? Gente, o que aconteceu nos Estados Unidos? No início de 1900, os Estados Unidos, então, um país rico, país mais rico do mundo, o principal representante da indústria do consumo, da cultura do consumo, o país que mais se consome as coisas. Então, gente, nessa época, o país chegou numa situação em que havia mais produtos no mercado do que pessoas que pudessem comprá-los. Como assim, Jéssica? É exatamente isso. Veio, então, a industrialização. Presta atenção no que é isso. Então, o que acontece? Bora prestar atenção, Isabelle. Tem também... Deixa eu ver aqui. A Manu também. Presta atenção, Manu. Você está só dançando aí, que eu tô vendo. Tia, pra mim tá travado. O que tá travado? Eu aqui. Tá travado o meu vídeo? Não, o vídeo dela. Ah, tá. Então tá bom. Ô, tia, Oi. a aula hoje vai acabar 4 horas, né? A sua. Não, eu vou acabar daqui a pouquinho. Vou acabar daqui a pouquinho para outra. Eu vou acabar faltando 5 minutos. Oi. Para mim, a senhora tinha travado um pouquinho. Mas a voz não. Não, então tá bom, então. Vamos lá, então, gente, entender o que foi a Grande Depressão. Então, o que acontece? Em 1800 e pouquinho, então acontece ali a Revolução Industrial. Então, vira aquela animação, as indústrias começam a produzir, a população começa a consumir. E aí, o que acontece lá nos Estados Unidos em 1900? O país chegou numa situação onde tinha produto demais, as indústrias tinham produzido demais e não tinha quem comprasse tanto produto. E aí, sabe o que acontece? As mercadorias começaram a sobrar nas lojas. E aí, então, o que aconteceu? Se a mercadoria começou a sobrar na loja, os comerciantes, os fabricantes, sabe o que aconteceu, então? O lucro começou a cair, não tinha para quem vender. Por quê? Porque tinha produto demais e não tinha quem comprasse. E aí, o que aconteceu? Essa situação lá começou a se agravar em 1929. Então, as indústrias, as lojas, começaram a demitir os funcionários porque tinha produto demais e não tinha quem comprasse. E virou uma crise econômica nos Estados Unidos como nunca tinha se visto. Então, olha o que é a crise, então. Já ouvi falar assim. Como é que é, Isabelle? Eu acho que eu já ouvi falar assim disso. Provavelmente. É você que morava nos Estados Unidos, não é, Isabelle? É. Você chegou a estudar lá? Cheguei. Provavelmente algum professor seu deve ter falado sobre isso, porque nos Estados Unidos essa história ficou muito marcada. Então, provavelmente pode ser que você tenha ouvido falar disso lá. Então, gente, olha o que aconteceu, então, nos Estados Unidos. Aconteceu a Revolução Industrial no mundo inteiro, e os Estados Unidos, como é uma potência, né, começou a produzir coisa, produzir, até chegar num ponto que tinha tanta coisa nas lojas que não vendia, não tinha para quem vender, porque tinha mais produto do que pessoa para comprar. E aí, sabe o que aconteceu? Começou a parar de vender, porque não tinha quem comprasse. Aí as lojas começaram a não vender, começaram a diminuir o lucro e começaram a quebrar. Começaram a demitir funcionários, demitir. E virou, gente, uma questão tão grande, uma pobreza tão grande nos Estados Unidos. E aí chamaram aí de Grande Depressão. Por quê? Porque foi uma crise. A crise de 1929 foi uma crise gigantesca nos Estados Unidos, então. E isso, gente, por que eu estou falando isso? Porque está totalmente relacionado com o consumo. Então, eu comecei a falar o que para vocês? Sobre a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial nos permitiu produzir as coisas de forma rápida e em grande quantidade. Só que isso não deu muito certo nos Estados Unidos. Então, eles produziram,
chegou uma hora que sabe o que aconteceu? Tinha produto demais e não tinha quem comprasse. E aí o país começou a quebrar. Por quê? Porque não tinha quem comprasse. Aí começou a demitir gente, demitir. Então, o país, gente, ficou muito tempo quebrado. Muita gente aí com grande dificuldade financeira por conta, justamente por conta disso. Então, os Estados Unidos, então, a partir daí, diminuiu drasticamente a compra de matérias-primas vindas de outros países, que também tiveram suas economias aí prejudicadas. Gente, essa crise foi tão forte, porque os Estados Unidos é um dos maiores países do mundo, é o país mais industrializado do mundo, é um dos maiores do mundo. E aí, o que acontece? Se os Estados Unidos quebra, os outros países também sentem. Por que os outros países sentem? Porque os outros países vendem para ele. Então, se o Brasil, por exemplo, vende para os Estados Unidos produto, se o Brasil vende matéria-prima para os Estados Unidos e os Estados Unidos está quebrado, o Brasil também quebra. Então, gente, essa crise afetou o mundo inteiro. Foi uma crise lá nos Estados Unidos, mas que afetou aí o mundo inteiro. Isso é mal para todo mundo, porque os Estados Unidos vender essa mercadoria para as outras pessoas. E tanto quanto vender essas mercadorias para os Estados Unidos. Aí o Brasil sem vender também vai ter prejuízo, né? Isso, um prejuízo muito grande. Então, gente, isso... Oi? Tá desligando, eu não sei por quê. Também, o meu aqui desligou sozinho também, eu nem sei por quê. Agora desligou a câmera, fechou tudo, não sei por quê. Mas, enfim. Então, gente, com a crise de 1929, muitos materiais como nylon, borracha, papel e metais passaram a ser reciclados. Por quê? Para não ser produzido esse tanto de material. Então, na época, gente, o que acontece? Na época, as pessoas não tinham ali o costume de reciclar as coisas. Por que as pessoas não tinham o costume de reciclar? Porque que acontece? Como a indústria tinha acabado de surgir, era muito bom ficar fazendo as coisas. E aí, então, o que acontece? A partir da crise de 1929, então as indústrias ali começam a reciclar as coisas e não produzir novas. Então, basicamente, a partir dessa crise, nasce a reciclagem. Até então, não. Até então, tudo era feito novo. E aí, a partir dessa crise... E é por isso, gente, eu tive que falar tudo isso para falar para vocês aonde nasceu a reciclagem. Então, a reciclagem nasceu a partir de uma crise que teve nos Estados Unidos. Então, em vez de... Por outro lado, foi bom, né, tia? Lá para eles não foi bom, porque eles tiveram prejuízo, mas... Para o mundo todo foi muito bom, que aí já surgiu a reciclagem. Sim, exatamente. E mesmo assim, as pessoas já sabendo o que é a reciclagem, o que ela ajuda, as pessoas não fazem a parte dela. Exatamente. Então, o que acontece? Foi uma coisa... Então, antes dessa crise, você, por exemplo, pegava... Não tinha reciclagem, você fazia tudo novo. E aí, a partir, então, dessa crise, o que acontece? As indústrias caem em si. Eu acho que elas param assim, os donos das indústrias param assim e falam, eu vou fazer esse negócio novo, não. Eu vou reciclar, porque tá mais fácil. Então, o que acontece aí? Começa a reciclagem. Só que essa crise não foi suficiente para reciclagem se tornar aí um hábito, como o Arthur falou, né? Então, isso aconteceu somente em 1970, quando a reciclagem passou a fazer parte das discussões sociais e ações do governo. Então, e teve um senador estadunidense aí que organizou uma reunião em 1970 para discutir aí problemas e soluções ambientais. E chamou aí a atenção de milhões de estadunidenses lá. E aí, esse dia, gente, lá nos Estados Unidos, ficou conhecido como o Dia da Terra. Não sei se a Isabelle, que morava lá, se eles comemoram lá, como que é comemorado esse dia. Mas lá nos Estados Unidos tem o Dia da Terra.
E aí, o que acontece? Fui lá. Tem de tudo aí. Então, o que acontece? Teve dia da Terra. Tem, lá tem, lá eles comemoram o Dia da Terra. Aqui até que não, mas lá tem o Dia da Terra. Então, o que acontece? A partir, então, dessa crise é que surge aí, então, o processo de reciclagem. Mas só foi ganhar força a partir lá do senador que convocou uma reunião e falou, olha, é preciso reciclar. Então, é a partir deste homem aqui que tudo isso ganhou força. Galera, deu para entender? Se deu para entender, faz um joinha aí para eu ver se eu entendi. Para eu saber se vocês entenderam. Alguma dúvida? Tia, minha câmera já tá me deixando com um pouco de raiva. Toda hora ela tá desligando. Provavelmente eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho que deve estar tendo algum erro no Zoom, porque a minha desligou agora a minha também. Não tá tendo nenhum erro comigo. Pelo computador, talvez é por causa que a web talvez tá mal encaixada. Pode ser. Gente, então vamos encerrar nossa aula, porque já vai começar outra aula. Coloque o nome do bate-papo rapidinho. E quem já tiver colocado, muito obrigada pela participação. Até a próxima aula. Coloquem aí o nome e quem colocou já está liberado. Tia, essa aqui é a última aula? Não, ainda tem mais uma. Tchau, tia. Obrigado pela aula. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tia. Com Até Deus, a com próxima. Deus. Tchau, tia. Beijo. Tchau. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, tia. Beijo. Obrigada pela aula. Obrigada.